Orientando o Direito está no ar. E hoje nós temos o privilégio de conversar com a doutora Karine Braga Ferreira, que tem uma história interessantíssima. Ela é de Montes Claros, graduou-se em Direito pela Universidade Estadual de Montes Claros. Assim que graduou-se, mudou-se para Belo Horizonte, começou a atuar como advogada e teve a oportunidade de ir para a Itália fazer inicialmente uma especialização em Direito e lá surgiu um mestrado, foi aprovada na seleção, fez um mestrado. Esse mestrado com o tema Prevenção do Desvio e Segurança Social, foi pela Universidade de Padova, na Itália. Ao término, também surgiu uma oportunidade de um doutorado. Ela fez um doutorado em Criminologia na Universidade Alma Mater de Bolonha, na Itália. E a tese de doutorado da doutora Karine Braga Ferreira é sobre uma análise comparativa entre o menor, a questão legal do menor no Brasil e a legislação do menor na Itália. Doutora Karine, quais as principais diferenças entre a legislação do menor no Brasil e na Itália? As principais diferenças são basicamente três. A primeira é em relação ao tratamento da matéria. A Itália tratou com um decreto, o tratamento do menor, o decreto 448 de 88, e o Brasil tratou com a lei 8.069 de 90, que é o nosso Estatuto da Criança e Adolescente. Depois, em relação à nomenclatura, a Itália chama delito ou crime, tanto para adulto quanto para criança, essa ação, a ação punível. E nós chamamos de ato infracional. A Itália chamou de pena, tanto para adulto quanto criança, o que nós chamamos de medida de segurança. A imputabilidade penal na Itália é 14 anos, como também na Alemanha. No Brasil é 18, né? Apesar de ter toda uma discussão, uma tendência do rebaixamento da idade penal. E se o adolescente vier punido com uma pena, né, na Itália, que ultrapasse os seus 21 anos, aos 21 anos de idade ele é transferido para a penitenciária para adultos. E no Brasil tem a liberação automática aos 21 anos de idade. Por falar nessa questão de liberação com 3 anos de cumprimento desse regime, que aqui no Brasil é uma medida, um ato infracional. Na Itália, a pessoa é presa aos 18 anos, depois dos 18 anos fica presa realmente. Quanto ao Brasil, a pessoa comete um crime, 3 anos depois está praticamente livre. As suas considerações sobre essa condição? Nós temos um sistema, a Itália é porque ela tem um sistema penal sancionatório juvenil muito rígido. Ele segue praticamente as normas, as regras do Código de Processo Penal para adultos. Nós optamos, né, pela liberação, artigo 121, parágrafo 5 da Lei 8.069, pela liberação automática aos 21 anos de idade. E no caso, nós estamos falando muito não, mas estamos falando sobre maioridade. No Brasil há uma discussão para baixar a maioridade penal de 18 anos para 16 anos de idade. E na Itália, como é, e as suas considerações sobre essa condição? A Itália, a imputabilidade é aos 14 anos, né, como na Alemanha, como eu disse antes. Eu estava lendo um tempo atrás tinha um deputado brasileiro que falou que a adolescência não é punida de forma exemplar no Brasil. E eu, né, fiquei refletindo porque tem até escrevi aqui, se fosse interessante falar, que a ANSED, eu pensei, né, qual exemplo? Por que não punido de forma exemplar? Qual forma exemplar a que ele se referia, né? A ANSED, que é a Associação Nacional do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente, fez uma pesquisa com os adolescentes do estado de São Paulo, né, que é um dos estados considerados mais violentos do país. E só 1% dos homicídios intencionais eram praticados por adolescentes. 1,5% dos roubos e 2,5% dos latrocínios. Então, essa percepção de insegurança que passa para nós, para a sociedade brasileira, legítima, o requerimento, mas essa percepção de segurança erra em alguns pontos, né? Porque nós temos, eu acho, que refletir e pensar por que nós punimos de forma penal a adolescência e não pensamos no social, né? No problema que vem antes da punição, não é mesmo? O relatório das Nações Unidas
considerou somente 71% das 190 unidades de internação que existem no Brasil, somente 71% contam com aval das Nações Unidas para recolhimento de infratores. E as outras que contam com o aval das Nações Unidas, não é pelo quesito não é porque elas têm uma proposta pedagógica adequada para os infratores, é somente pelo quesito de segurança. Então eu acho que é hora de parar para refletir por que nós tratamos de forma penal e não de forma social a infância no Brasil. Dentro desse tema eu gostaria de lhe completar uma pergunta. Você concorda ou pensa diferente de que a prisão, tanto para os menores, o recolhimento dos menores, quanto a prisão do adulto, serve como uma escola do crime ou serve para a recuperação ou como deveria ser? A estrutura própria física, né, dos prédios, das construções e também as propostas pedagógicas, principalmente, em alguns estados aqui eu tive o prazer, a honra mesmo de ir em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e visitar os cárceres do menor, os centros de internamento, né, de internação para criança e adolescente, e são muito bem preparados, mas é uma exceção. E é sabido já, e todos nós já sabemos, que não educa, não ressocializa, não existe um processo de ressocialização, não existe uma proposta pedagógica que vem acompanhada desde a condenação até a saída efetiva desse menor do centro de internamento. Então, é um tema muito importante para nós, para a gente começar a refletir a partir de agora, porque, né, o Brasil está crescendo e precisamos pensar nisso e não pensar só. Eu vi a publicidade na Globo falando que não é punir, eu não me lembro direito o tema, mas não é punir mais, é punir melhor. Né? E essa é a essência, a ideia que deve ser tomada em consideração. Doutora Karine, você é doutora em criminologia por uma universidade famosíssima da Itália, em Bolonha. Neste caso, você entende que o direito criminal, vamos falar da criminologia, a teoria da pena, essas questões, o estudo aprofundado do direito penal, não apenas no tribunal do júri para defender o réu, mas o direito penal como punição penitenciária, ressocialização, recuperação do apenado, todas essas condições são diferentemente tratados na Itália em referente ao tratamento que se dá a esse mesmo tema no Brasil, em se tratando de faculdades de ensino superior? Sim, a Itália as faculdades são muito fechadas. Por exemplo, um estudante, eu fui fazer o mestrado e logo depois eu fiz o doutorado, eu, por exemplo, nunca pude entrar dentro de uma penitenciária masculina ou feminina, adulta, porque é filtrado, é muito filtrado. Como o estudante depois vai levar o nome da Itália ou vai levar o nome da faculdade para o exterior, é muito filtrado, até para os próprios italianos, é muito difícil que uma pessoa entre na faculdade, num cárcere para estudos mais profundos, ou para entrevistar, ou para ver, ou para tirar foto. O que eu pude fazer é totalmente diferente, por exemplo, em Porto Alegre, que eu tive lá, eu pude entrar, pude tirar foto, falar com as pessoas, conhecer mais a fundo o dia a dia de um centro de internamento. Então, é bem mais aberto o Brasil, mas em relação à faculdade, à formação acadêmica, as faculdades de direito, elas formam mais cientistas do direito. Né? Um bacharel, quando ele termina a faculdade, ele não sabe, por exemplo, fazer uma petição na Itália, né? Ele não sabe fazer uma petição, ele não sabe, ele não tem aquele jogo de cintura que nós temos no fórum, né? A gente já sabe a secretaria, já sabe falar, mais ou menos ver, né? Sabe mais ou menos o funcionamento. E o Brasil, nós formamos mais práticos, né? Não tem muito essa preocupação com formar cientistas do direito. A Itália é mais teórica, o que não é ruim de tudo, porque acho que prática todo mundo aprende em 6 meses, né? Teoria, leitura que é mais difícil de infundir nos estudantes. Mas é uma característica histórica, né?
pelo fato mesmo dos professores são bem mais velhos. Eu tive professores de 80 anos, 85 anos. A faculdade é uma faculdade velha e precisa ser renovada na Itália, precisa muito dessa renovação. A faculdade de Bolonha, principalmente, é a primeira faculdade de direito do mundo, que é de 1089, então é bastante antiga e os professores refletem esse enquadramento, esse conservadorismo que o Brasil não tem, né? É bem mais aproximativa a relação dos professores com os alunos, e a formação mesmo acadêmica é bem mais aberta, mais prática. Eu só queria dar um depoimento aqui. Quando estudava Direito na faculdade, eu tive a oportunidade de, acompanhado do professor Dr. Hélio Rocha Lessa, fazer uma excursão com nossos colegas de sala à penitenciária agrícola de Neves. E nós passamos um dia na penitenciária, almoçamos com presos, fizemos que o sistema lá é de semi-liberdade, dentro da prisão eles não ficam na grade, na jaula, vamos dizer assim, e foi um tema muito interessante. Você já teve a oportunidade de visitar Neves, por exemplo, e outras faculdades? Já tive a oportunidade de visitar a Ribeirão das Neves, o cárcere de Ribeirão das Neves, né, segurança máxima. E por exemplo, é uma experiência, aquilo que eu falava antes, é uma experiência que um estudante, por exemplo, de direito, mesmo que se for no último ano italiano, ele nunca vai ter. Certo. Pelo menos de acordo com até hoje, né? Estamos em 2010, talvez mês que vem mude, então até hoje é uma experiência que um estudante italiano dificilmente vai ter, de visitar uma penitenciária. Foi um privilégio conversar com a doutora Karine Braga Ferreira, e Orientando o Direito agradece ao telespectador e pede que nos esperem amanhã, porque em Querendo Deus apresentaremos uma nova entrevista.